Oi, eu sou a Dora e hoje eu vou falar sobre O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Ao longo desses anos eu ouvi muito sobre esse livro, especialmente a série. Eu tinha várias amigas que eram fãs tanto da série quanto do livro, mas ainda não tinha lido o livro. E aí esse ano, finalmente, colocando as minhas leituras em dia, eu resolvi ler O Conto da Aia. E eu não sabia muito sobre a história, além de que ela era uma forte crítica ao machismo e à sociedade misógina. E antes de eu falar um pouco sobre o livro, eu queria falar da minha jornada com ele. Porque eu comecei a ler o livro, né, eu tava gostando, e quando eu cheguei na página 160, mais ou menos, a página que vinha depois da página 160 era a página 320, sei lá. E aí eu fiquei pensando, cara, esse livro é moderno, mas ele não é tão moderno assim. Vai ter um pulo na história tão grande. Até porque poucas páginas depois dessa página 300, sei lá o que, eu voltava pra 200 e tal. Então eu olhei, eu reli, fiquei, caramba, não faz o menor sentido. E eu percebi que realmente eu tinha pego um livro com defeito. Então assim, sempre duvidem daquelas promoções em que o livro tá muito, muito, muito barato. Inclusive em lojas grandes, empresas grandes que fazem isso. Porque muitas vezes eles compram os livros com defeito e revendem, que nem foi o meu caso. E se por acaso você já viu meu vídeo falando sobre os Três Mosqueteiros, você sabe que eu passei por uma coisa parecida com essa esse ano. Então quando isso aconteceu, de novo eu fiquei, não, dessa vez eu preciso saber o que vai acontecer na história, até porque eu realmente não consegui entender a história sem aqueles capítulos faltando. Então eu fui, peguei o e-mail da Roku, mandei um e-mail pra eles perguntando se teria como trocar o meu exemplar, porque ele tava com defeito, mandei as fotos comprovando, inclusive o recibo também. E aí o pessoal da Roku foi super atencioso, eles leram meu e-mail, responderam. Eu nem tava esperando que eles fossem responder, fiquei realmente, caramba, o poder do cliente. E aí eles me enviaram esse exemplar, que é o que eu tô agora, e que tá tudo certinho, ainda bem. E para resumir um pouco o enredo da história, a história se passa num futuro próximo, que na verdade pode tanto ser o agora quanto 10 anos atrás. Enfim, se passa bem nesse período de tempo que a gente tá. E é um mundo em que as mulheres, para a própria proteção delas, estão sendo resignadas a certas funções. Como, por exemplo, as aias, que estão ali só para procriar, as martas, que cuidam da casa, as esposas, entre outras funções. Então, naquela sociedade, elas não têm a menor escolha. Elas estão ali porque o mundo está impondo aquilo para elas para proteger elas. O que é obviamente uma ladainha falsa, né? Porque se fosse para proteger elas, a primeira coisa que eles poderiam fazer era dar uma escolha. E uma coisa que me surpreendeu logo no início da narrativa é que essa não é uma narrativa fácil. E nisso eu não tô falando do eixo temático ou nem do enredo da história. Eu tô falando de como ela é escrita. E não é que a escrita seja de difícil compreensão. É só que ela é diferente, ela é mais aprofundada do que as escritas de outros romances distópicos que fizeram sucesso nas últimas décadas. Por exemplo, Jogos Vorazes, Feios, Divergente, todos eles saem uma estrutura muito parecida, na qual você vai acompanhando a personagem ao longo da jornada delas e ela descobrindo mais coisas sobre aquele mundo que é um mundo estranho para nós, os leitores, e sempre que tem alguma dubiedade na narrativa, por exemplo, passado versus o presente, o livro e a escrita deixam isso muito sublinhado. Geralmente a diagramação ajuda também, tendo, sei lá, o passado escrito em itálico e o presente escrito na fonte normal. Então, para você como leitor, é muito fácil você acompanhar e distinguir os dois momentos da história. O momento, sei lá, pré-terror e o momento pós-mudança social. Mas, no conto da Aya, a gente está lidando com memórias que foram forçadas ao apagamento. Então as memórias vão emergindo conforme ela vai falando. E a escrita não é linear desse modo que nem nos outros. A personagem está tendo um pensamento e de repente ela é interrompida por uma memória e por um outro pensamento. E você vai ficando ali tentando ligar as duas narrativas que acontecem no mesmo livro e tentando entender mais sobre aquela personagem e sobre o mundo no qual ela está envolvida. Ou seja, você vai lendo situações e pensamentos atravessados, o que torna a situação na qual ela está inserida muito mais misteriosa para você, leitor ou leitora. E você realmente tem que prestar atenção como leitora para conseguir entender as dicas e os pedaços de memória que ela vai soltando ao longo da narrativa. E uma coisa que fica clara também na escrita, apesar dessa névoa na narrativa, é que a Margaret Atwood manja muito bem de simbolismo. Nada naquela história está ali por acidente. E eu vou explorar um pouco mais de dois aspectos que me chamaram muita atenção: os nomes e as cores. Começando pelo primeiro. Os nomes próprios desse livro são, em sua maioria, posições ou cargos que as pessoas ocupam dentro daquele regime da história. Então você tem o comandante, tem as tias, tem as aias e tem as martas. E esse último, Marta, pode quase te enganar como nome específico daquela personagem,
Mas Marta significa literalmente senhora, aquela que cuida do lar. E essa é justamente a função da Marta na narrativa, de ser a cuidadora do lar daquela casa. E as personagens que nós conseguimos identificar um nome que realmente pertence só a elas, tem um nome que se conecta com a função que ela exerce dentro daquele enredo, não necessariamente como posição na sociedade, mas a função que a personagem vai encarregar na narrativa. Por exemplo, a Serena Joy, que é a patroa da casa na qual a personagem trabalha. O nome dela em inglês significa literalmente alegria serena. Isso porque ela literalmente é a esposa do comandante. A função dela é ser essa esposa serena, alegre, sem emoções muito turbulentas e apenas feliz com seu papel de esposa que está ali amando seu marido, o comandante. E a Moira, que é tipo a única amiga de verdade da principal, remete às Moiras gregas, que eram 3 irmãs responsáveis pelo destino tanto dos humanos quanto dos deuses. E elas ficavam ali cuidando do fio da vida de cada pessoa. Elas têm uma forte conexão com a sorte, com literalmente ter o destino das pessoas nas próprias mãos. E a Moira, aquela personagem, é talvez a única personagem que a gente conhece que conseguiu ter uma escolha no destino dela dentro daquele regime, com ela escolhendo fugir de onde ela estava e ir parar na casa de Jezebel. E para te ajudar um pouco a visualizar essa referência das Moiras, segue uma cena de um dos meus filmes favoritos da Disney. Tomara que eles não derrubem esse vídeo. Querida, segure firme o fio da vida dessa mortal. E além dessas pessoas que eu já falei, também tem o Nick, que é um soldado que ajuda ali a proteger a casa. E o Nick ele é um personagem extremamente comum. E eu fiquei me perguntando se esse nome dele teria realmente algo que valesse a pena falar, mas eu fiquei pensando, será que o nome dele não era propositalmente comum? Porque essa era a essência do personagem, um cara comum que tá ali e que não se destacava em nada dos outros homens presentes naquela função. Mas aí eu pesquisei no Google e eu vi que Nicholas também poderia significar o demônio. Isso também tem a ver com o papel que ele desempenha na trama. Porque ao mesmo tempo que ele é essa pessoa comum, ele tem um poder sobre a principal. Ele representa também, de tantos modos, a tentação e talvez o caminho errado pela qual a personagem pode ou não seguir. E é uma coisa que ela tá sempre lutando dentro de si. Se ela devia ir atrás dele, se ela devia confiar nele. Então eu acho que esse nome também não tá ali à toa. Mas essa é só a minha interpretação, não sei se é verdade. E você reparou que até agora eu não falei o nome da personagem principal? Isso é porque, nesse primeiro livro, o nome verdadeiro dela não é revelado. Só aparece o nome da posição dela, que é Offred. Mesmo assim, ele não aparece direito até o livro já ter avançado um pouco. Então você passa uma boa parte da narrativa sem ter a menor informação própria sobre aquela personagem principal. E além dela também tem a Offglen e a Offwarren. E no final do livro, o autor até ressalta que esses nomes nada mais são do que de alguma coisa em inglês. Então, por exemplo, Offred, de vermelho. Aí a Offglen, de vale. E quando eu vi essas outras personagens, isso só confirmou o meu entendimento de que nada naquela narrativa, especialmente os nomes, estão ali à toa. E quanto às cores, para ilustrar um pouco melhor, eu vou usar referências visuais da série, mesmo que eu não tenha assistido a série. Bem, tem uma cor que salta logo aos olhos, né, que é a cor vermelha, que é a cor do traje das aias. As aias naquele universo têm basicamente a função de procriar, e elas são adquiridas por casais inférteis para poder dar um filho para aquele casal e manter a sociedade funcionando. Inclusive, rola uma passagem bizarra em que a Serena Joy, que é a patroa, né, ela deita na cama, e aí a principal, a Aya, ela deita em cima dela, e aí o comandante chega e ele penetra a Aya como se simbolicamente ele estivesse penetrando a esposa, porque a esposa está deitada embaixo da Aya. E elas até dão as mãos, assim, e rola essa troca de energia bizarra em meio a esse rito de procriação, que não dá nem pra chamar de acasalamento, sabe? Enfim, muito estranho. Vermelho, porque vermelho é historicamente visto como a cor do pecado. E as aias são um pecado duplo. São mulheres e mulheres que só servem para transar, ainda que nesse caso seja a fim de procriar. É diferente de uma prostituta, por exemplo. E dentro da história, os limites sobre como elas podem agir perto dos patrões são muito bem definidos. E a Aya representa sempre essa tentação para o comandante ou para o patrão dela, né? Porque ela é aquela pessoa ali fértil e que ao mesmo tempo simboliza uma outra mulher com quem ele poderia se relacionar. Então, um dos maiores crimes que uma Aya pode cometer é ter uma relação com o comandante ou com o patrão fora desse rito de acasalamento, e aí a esposa pode descobrir isso e ela pode ser morta por causa disso. E não só com o patrão, se ela tiver uma relação sexual com qualquer homem, elas podem ter uma punição bizarra já.
Então elas significam essa tentação ambulante para todas as pessoas ao redor. Pecado puro. Elas são as maçãs de Eva. E se elas usam vermelho, as esposas usam azul, porque azul é uma cor serena, uma cor pura e que historicamente foi associada a mulheres mais sérias, recatadas e puras, e principalmente o azul bebê. E eu quis ressaltar isso porque eu estou usando azul escuro e não é o caso. E se você parar para perceber, muitas mulheres na política, sejam envolvidas diretamente na política ou indiretamente por estarem casadas com políticos, elas muitas vezes acabam escolhendo usar o azul como uma cor para aparecer em público, justamente para passar essa imagem de uma mulher pura, alegre e serena, como a própria Serena Joy do livro. E as mulheres da história que foram para a colônia, que é tipo o lugar de desonra dentro da história, elas usam cinza, que é a cor mais apagada que existe, porque elas foram literalmente apagadas daquela sociedade. E as tias, que são meio que as guias das mulheres dentro da história, no pior sentido possível, elas usam marrom, que é uma cor séria, uma cor austera, e que é associada também à natureza, que passa essa ideia já de que o que elas estão fazendo, o que elas estão ensinando é algo natural para as mulheres. E eu sei que no próximo livro a cor principal é verde, que é a cor das Martas. Então eu vou deixar para falar disso no próximo livro, quando já puder ter uma percepção melhor dessa cor. E o que eu achei do livro? Nossa, é muito bom! Eu confesso que eu tava com medo de ele não viver toda a expectativa da hype, mas eu fui muito surpreendida. E eu acho que ele trabalhou muito bem com essas questões sobre a perversão do mundo em nome de uma moral e de um falso respeito. E também da dominação que isso causa. E no final do livro, a autora bota meio que uma palestra sobre o assunto, que se passa durante um simpósio de uma universidade, com um pesquisador falando sobre os arquivos que ele encontrou sobre essa história, a história do conto da Aya. Então ele vai destrinchando a história e ao mesmo tempo que ele assume que certas coisas não estão claras, ele vai mostrando que certas coisas estão muito claras para o leitor. E ele vai exemplificando e esmiuçando as funções daquela história, bem como os nomes e alguns papéis sociais. E esse capítulo extra nada mais é do que uma forma com que a autora está falando para o leitor que você não vai ler essa história sem entender nada. Tá aqui tudo explicadinho. Se você ler, você vai entender e você vai ver que eu sou muito boa mesmo. Então, sim, a Margaret Atwood é muito boa. Ela sabe brincar muito bem com o leitor e te mantém envolvido, querendo saber mais sobre aquele mundo, sobre aquela história e sobre como a personagem foi parar ali. E ela faz isso sem ser de uma maneira apelativa, tipo, terminando todo o capítulo num cliffhanger. Inclusive, o único capítulo que eu posso dizer que tem isso, com certeza, é o capítulo final. E realmente foi um baita cliffhanger, bem na beira do penhasco, e me deixou ansiosa para ler o próximo livro. E eu entendi por que ela terminou a história ali. Não parecia um final forçado, como parece em tantos outros livros de por favor, compre meu próximo livro. É só um momento que realmente significa uma mudança na história. E é em momentos assim que os livros deveriam terminar, quando o livro tem uma continuação. Não terminar do nada e com um acontecimento super forçado. Um dos pontos que eu achei mais interessante na história eram as tias. E a autora faz uma reflexão muito interessante sobre isso durante a palestra. E eu vou citar ela aqui porque eu achei uma reflexão muito incisiva e muito importante. De acordo com o material de Lincoln, era desde o início de opinião que a melhor maneira e a mais eficiente em termos de custos de controlar mulheres para propósitos reprodutivos e outros era por meio das próprias mulheres. Quanto a isso, havia muitos precedentes históricos. De fato, nenhum império imposto pela força ou de outro modo jamais deixou de ter essa feição característica, o controle dos nativos por membros de seu próprio grupo. Como grandes filósofos já diriam, puta crítica social foda. Esse livro tem informações e nuances o suficiente para serem feitas milhões de teses e artigos a respeito, e realmente não tem como eu falar tudo o que tem para falar sobre esse livro aqui no meu simples vídeo. E antes de ler esse livro, eu li alguns contos e alguns textos com uma temática parecida, e eu vi como muitas pessoas hoje em dia têm sido influenciadas pela escrita da Margaret Atwood. Tanto nessa pegada de memórias forçadas ao esquecimento, de um mundo politicamente correto e que está fazendo aquilo para o bem das mulheres, sendo que, na verdade, nós sabemos que não, né? Aquilo não tem nada de bem para as mulheres. E eu vi por aí que tem uma galera, normalmente masculina, com receio de ler esse livro porque, livro feminista, livro propaganda de feminismo. E, meus queridos, não é nada disso.
Se você por acaso tem esses preconceitos, é só você engolir o seu orgulho e ler esse livro, porque você vai se divertir, você vai ser surpreendido, você vai gostar e pode ter certeza que ele não perde em nada para outras distopias que ficaram famosas nesses últimos anos. Inclusive, achei ele melhor do que várias distopias que eu já li e que fizeram muito sucesso nessa última década. Então, para finalizar, eu digo que o conto da Aya é tipo um pão de 7 grãos. Profundo, nutritivo e misterioso. Então é isso, se você gosta de conto da Aya ou tem curiosidade em ler, fala aqui o que você acha sobre o livro, e se você gostou do vídeo também, deixa seu joinha, se inscreve, comenta, compartilha, seja feliz, sabe? E é isso, não vamos ser controladas. Beijinho, tchau, tchau!